vocês lembram que eu estava falando no início sobre a respiração, sobre experienciar aquilo que está sendo ouvido, visto, né? Então eu percebia muito nas aulas da escola, né? Como eu estava falando quando eu era criança, esse, é, essa forma de ser passado o conhecimento que era muito cognitivo, né? Isso me deixava muito inquieta. Eu imagino as crianças hoje em dia, né? Como elas estão inquietas, esses déficits, né, de atenção, distúrbios de hiperatividade que a gente vai olhando por aí. Como uma criança que é cheia de vida, energia, criatividade, para onde tudo isso está sendo canalizado, né? Então, assim, é impossível não se desenvolver algum distúrbio, né, alguma ansiedade extremada, ou até um embotamento muito grande, uma depressão, a partir dessa escolarização nossa, né? A nossa educação é disfuncional, é completamente disfuncional. Ela não está conectada com a maneira da gente ser no mundo, né? Com a maneira que nós somos, quem somos nós, né? Então, o incômodo só foi aumentando, ele não diminuiu ao passar do tempo. Então eu comecei a me questionar e fiquei com uma vontade muito grande de fazer algum movimento que pudesse transformar esse paradigma. É claro que eu não sabia o que era paradigma, universo de referência, mas eu sabia que alguma coisa me incomodava e trazia muito sofrimento. Então, como eu estava falando, cada um tem uma trajetória, né? Às vezes a gente passa por uma doença, a gente sofre um acidente, a gente tem uma dissolução da nossa família, no sentido de separação, cada um vai para um canto, ou a gente não conheceu o nosso pai, não conviveu com a nossa mãe, a gente teve uma família dita disfuncional, mas todas essas dores ou essas impermanências que a vida trouxe pra gente, né, elas precisam ser vistas como uma bênção, né, para que a gente possa transformar, aproveitar a energia de transformação e de dor para poder mudar mesmo a nossa visão, né, poder aproveitar essa experiência para desenvolver meios hábeis. E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Então eu fui percebendo esse embotamento, fui percebendo o cognitivismo que existia na maneira da educação acontecer e fui percebendo assim, o que eu quero ser quando eu crescer, né? Assim, a gente é obrigado no mundo ocidental, né, numa determinada classe, né? Eu sou de classe média, assim, como eu precisava escolher uma profissão, né, para gerar uma renda para mim futuramente. Mas ainda bem que eu pude escolher algo que ressoasse comigo, né? Meus pais ofereceram essa oportunidade. Eu passei numa universidade que me ofereceu uma experiência longa, né? Era um período integral, foram 5 anos de curso e eu tive uma convivência muito grande, né, com as pessoas na minha universidade. Eu tive muitas experiências de estágios e também projetos, né, que eu participei. Então eu fui explorando, né, eu escolhi a psicologia e eu fui explorando várias áreas que existiam dentro da psicologia. Eu não queria ficar focada apenas na clínica, eu queria também conhecer outras áreas. E uma delas eu me questionava assim, como a gente pode ajudar essas instituições, né, a poder ampliar a maneira de visão. Mas assim, eu não senti que existia um campo muito disponível, porque quando eu entro dentro de uma instituição eu preciso ajudar essa instituição a gerar mais renda. Então acabou que assim que eu terminei a faculdade eu vi que eu precisava trabalhar com a clínica, né? Eu resolvi fazer uma mudança muito grande na minha vida, que foi mudar para o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro hoje, né? Eu mudei faz 8 anos e meio pra cá, né? E eu, assim que eu me mudei pra cá, eu comecei a fazer uma formação em terapia vivencial, a partir do método fenomenológico, né? Mas ainda assim eu achava que faltava algo. Então esse algo era o corpo também, né? A filosofia tem tudo a ver com o que eu acho que a gente precisa abordar, né, na nossa vida e também na nossa experiência clínica, mas eu senti também que faltava, eu queria tocar as pessoas, né? Eu já tinha tido experiência com a psicologia corporal também dentro da universidade e eu achava que eu precisava tocar o outro, mas eu não entendia muito bem que toque era esse. Era um toque muito mais para além do corpo, né? Era um toque na alma da pessoa. Então, a terapia que eu fui buscar foi a biossíntese, né? A
biossíntese. Eu fiz uma formação na escola de biossíntese do Rio de Janeiro, hoje em dia ela ainda está sendo reformulada por aqui, né? Mas ela me proporcionou essa experiência pessoal, né? E também profissional. Eu pude desenvolver esse meu lado assim muito mais do que quando eu estive dentro da universidade de psicologia, porque também lá era a gente recebia conteúdos também para reproduzi-los, né? Então hoje eu tive essa experiência muito profunda da biossíntese, que ela tem como intuito integrar corpo, mente, relações, forma de se relacionar, né? E espiritualidade, ou seja, o Boadella, o David Boadella, que é o inglês que criou essa metodologia, né? A partir de muita experiência como um pedagogo, como poeta e como terapeuta corporal, ele chegou a esse trabalho da biossíntese. Ele também trabalhava com crianças quando ele era, né, pedagogo. E ele entendia que a criatividade e que a brincadeira ajudava aquela criança, cada criança com a sua particularidade, com a sua singularidade, a desenvolver um aspecto seu. Então, ele entende até hoje que a terapia, além de ser uma dança, né, entre uma dança do contato entre o paciente e o terapeuta, também é preciso que se busque a capacidade de brincar, né? Ou seja, uma pessoa que está depressiva ou que está num embotamento muito grande, ela perdeu a capacidade de brincar, de jogar, né? De jogar no sentido de brincar, de poder rir das suas próprias questões, de poder trazer leveza para a sua própria experiência. Então a gente sai de um lugar muito restrito, onde a gente tem uma programação por essa roda da vida, né, que eu estava comentando com vocês, para um lugar mais amplo. Então, para mim, a experiência da biossíntese foi como se fosse uma iniciação, né? Foi um processo de despertar mesmo, né, para a espiritualidade. Eu me encontrei com essa forma de vida. Então, Boadella costuma dizer que a biossíntese é um campo aberto, ou seja, a gente pode incluir a nossa forma de ser para poder estar nessa dança do contato. E eu estou trazendo isso para vocês, eu sei que nem todo mundo é terapeuta, mas para entender também que a gente precisa alinhar, né, os nossos pensamentos, a nossa maneira de se relacionar, né, nossas emoções, nosso corpo, e para que a gente tenha um sentido maior de estar no mundo, um sentido maior de presença. Porque senão a gente às vezes tem um discurso, tem muito conhecimento, nós somos pessoas eruditas, temos mestrado, doutorado e nos desenvolvemos muito intelectualmente, mas apenas com a inteligência cognitiva, né? E aí a gente acaba ficando muito empobrecido, a gente fica árido, né? A gente precisa molhar essa terra para que ela possa ser nutrida e florescer. Então, o principal também, que eu conectando com o conhecimento do budismo, que eu queria trazer aqui, é como se a gente pudesse sair desse lugar, que é um lodo, né, que é o lodo onde há sofrimento, onde a gente programou, o nosso software é programado para o sofrimento, né, para a visão restrita, para a dificuldade de relacionamento, para o autocentramento, onde tudo isso gera muito sofrimento, né, para uma visão ampla. Ou seja, a gente vai se nutrir dessas experiências que nos levaram a muitos sofrimentos para poder começar a descosturar isso tudo e se nutrir para que brote o talo, né? A gente vai ter essa alusão à flor de lótus, né? Que o budista diz que a gente precisa desenvolver a bodhicitta, que é a mente do despertar. É a mente voltada para o benefício de todos os seres. E todos os seres não são só os seres humanos, são os animais, são tudo que nos rodeia, né? Os seres no mundo, né? E a gente precisa olhar dessa maneira ecológica, né? A biossíntese tem esse pensamento ecológico também. Então, Boadella diz, nós precisamos desenvolver o nosso coração na terra, tá? Ou seja, eu não posso trazer um conhecimento que ele fica separado da experiência. A gente vai sempre corporificando. Então, eu peço para vocês respirarem agora novamente, né? A gente está recebendo esse conhecimento através de onde? Desde onde da gente? Eu estou recebendo isso no coração ou eu estou pensando?
no que está acontecendo lá fora, no que eu tenho que fazer hoje mais tarde. Eu estou só pensando no que eu estou olhando, no que eu estou vendo e deixando surgir várias pop-ups, assim, várias outras informações, ou eu estou tentando voltar para o presente momento, sentindo isso que está sendo falado, né? Então, a experiência, ela vem desse sentido, desse sentimento de estar presente. Então, com isso, abre-se um campo novo, aonde eu vou perceber que as experiências, elas são as minhas memórias, né? Por exemplo, a memória, esse paradigma novo que se abre a partir da biossíntese, e depois eu vou falar também das constelações familiares, que é um trabalho que eu tenho hoje, né, me baseado muito para poder gerar meios hábeis para as pessoas poderem se transformar também, transformar suas mentes. A gente vai precisando perceber que todas essas memórias, elas podem ser transformadas. Ou seja, a minha memória, ela não é localizada, ela não tem uma localização fixa dentro de uma partezinha do meu cérebro. Ela não é não local. Eu estou utilizando o conhecimento do Rupert Sheldrake, que ele é um biólogo, né? Ele é um biólogo que trabalha com os campos morfogenéticos, que eles são usados tanto no conhecimento da biossíntese quanto das constelações familiares. Então, esses campos, eles agem por hábitos, ou seja, um campo que é invisível, mas que ele vai, a partir de um hábito, ele vai entrando em ressonância com os novos campos a serem formados e eles são reproduzidos por esses hábitos, tá? Então, é uma informação que eu tenho da minha ancestralidade, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, eles são repassados de geração em geração por hábitos. Então, não quer dizer que esses hábitos, eles vão ser determinantes, assim como eu digo, bom, eu tenho, dentro do meu DNA, eu tenho informações que estão gravadas e a partir disso eu não tenho como transformá-las. Não. Isso é muito novo, assim, no que a gente pode olhar de como a ciência vem se desvelando. Não só a ciência, como a espiritualidade também está podendo chegar até nosso conhecimento aqui no Ocidente, né? A gente pode mudar essas memórias, como elas não são locais e elas são apenas ressoantes, né? A gente pode criar um campo novo que vá ressoar nesses campos que estão tão cristalizados em hábitos, né? Que são desfuncionais para a nossa vida. Então a gente vai gerar um campo novo que vai transformar uma experiência. Então, de repente eu posso ter uma experiência desgostosa para a minha vida, para a minha experiência que também gera malefícios para as outras pessoas e para as minhas relações, e com uma abordagem, que pode ser a meditação, que pode ser um trabalho terapêutico, que pode ser uma constelação familiar ou apenas uma vivência que eu pretendo fazer com vocês ao final hoje. Então fiquem até o final para a gente poder participar dessa experiência e passar por uma transformação dessa experiência, desse hábito que é disfuncional, tá bem?